Tem robô no Fluminense? História cabeluda essa daí. Cabeluda? Peruca? História, história complicada, né? Que a gente vai tentar desvendar um pouco para vocês do que rolou, né? No Twitter, né? E trazendo agora aqui para o YouTube para vocês terem conhecimento também. Muita gente já deve ter ouvido um bafafá, né? De um robô no Fluminense, né? Criando vários perfis defendendo a gestão, mas tudo isso para a gente conseguir entender, começar desde o início a entender, né? Eu vou dar um passo a passo do que aconteceu para vocês terem um entendimento. Depois eu vou chamar um amigo aqui. Vocês conhecem, eu vou guardar segredo por enquanto, mas vocês conhecem, que é um especialista, além de ser professor, é um especialista em comportamento humano, para a gente tentar decifrar um pouquinho o que leva as pessoas a cair nisso, ou que leva as pessoas a fazer isso, usar do artifício da mídia social, de robôs, de informações falsas para formar personas que não existem para influenciar outras pessoas. Então a gente vai debater isso a fundo aqui. Mas primeiro vamos passo a passo contar o que aconteceu. Talvez você não saiba de nada, talvez você está vindo aqui e caiu de bobeira e não saiba de nada, né? Mas quem passou pelo Twitter esses dias sabe mais ou menos o que aconteceu. Ó, o Frederico falando que o Cristiano Ronaldo fechou, infelizmente não é esse tipo de robozão que nós estamos falando, infelizmente. Mas vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês. O que eu vou fazer aqui? Vou compartilhar a tela do Twitter, onde tudo começou, tá? Através de um perfil Flu Resenha. Tá? Até conversei com eles hoje à tarde aqui rapidinho. Lembrar que esse perfil Flu Resenha não é do Resenha Tricolor 1902 do Quintela, não é da galera do Flu Resenha que faz live, né? Um outro perfil, um perfil de Twitter, né? Mas que fez um trabalho bem minucioso para descobrir influências de robô no Fluminense. Como assim? Né? Influência de perfis criados por gente que está dentro do Fluminense. Vamos tentar entender um pouco o caso, vou passar o caso aqui para vocês. Minha ideia aqui não é fazer um juízo de valor, e sim passar o caso para vocês e a gente debater o caso, e depois vou trazer alguém que é um especialista nisso, né? Especialista tricolor, vocês conhecem, né? É professor, é psicólogo, entende do comportamento humano, pesquisa muito as novas mídias, pesquisa a influência dessas novas mídias nas pessoas. Então a gente vai tentar começar do assunto, mas não só transformar ele só em uma fofoca, não. A gente aprofundar, a gente crescer a partir daí e ver como se proteger disso também, que eu acho que é importante, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Esse perfil do Flu Resenha, né, começou a postar aqui, ó, passei por um post sobre Bolks utilizando o Fluminense para defender ideias de contratação, exaltar a diretoria. Fui dar uma olhada nos perfis e que coisa patética o que estão fazendo com o clube. Né? Ele deu uma olhada, começou a dar uma olhada nos perfis, foi a primeira desconfiança dele. Olha aqui, ele pega os perfis. Ó, o Fluminense fez contratação de qualidade duvidosa, com grande rejeição da torcida, começa a defesa dos perfis. Aí ele bota um monte de perfil já defendendo na mesma hora o Paulo Baia. Você vê que são tudo defendendo no mesmo momento. Logo depois, ele vai encontrando algumas coincidências. Ó, quer ver uma coincidência que dava de cara aqui para vocês encontrarem? Que não é uma coisa que todos os tipos de robôs, mas pode ser utilizado por esse tipo de robô. Perceba que antes da última frase, da última palavra, na primeira frase, tem sempre um espaço duplo. Ali no baixo, no certo, no futuro, no ajudar, tem sempre um espaço duplo ali, né? Ó, o perfil mencionado no primeiro print segue o mesmo padrão. Todos têm Twitter em inglês, nada com RTs em posts política. Texto genérico sobre o Fluminense, sempre uma mensagem exaltando o Fluminense, né, o clube. Aí ele vai entrando em alguns perfis aqui, ó. Entra primeiro com as mensagens em inglês que não tem nada a ver. Mensagens essas que outros perfis depois decodificaram e encontraram em uma série de perfis criados em bots, né, criados em robôs, né? Ó, o padrão do segue do Twitter genérico, post em inglês e contas com poucos seguidores. Ele vai continuando botando aqui o mesmo padrão, como ele surge, né? Eles não surgem com postagens do Fluminense, surgem com postagens aleatórias ali em inglês. Ó, outras aqui.
E ele vai contando isso, ele vai primeiro falando sobre esses perfis, né, vai desenhando um a um perfil aqui, diversos perfis criados com o mesmo tipo de padrão, tá. E, depois disso, eu vou botar um videozinho aqui do Quintela, que eu fiz uma pergunta para o Quintela, na live do Quintela que ele estava falando com o público, o Quintela explica legal a situação. Faço uma pergunta para ele para provocar o tema, né, e ele dá uma explicada. Então vamos botar o Quintelão na tela para a gente ter mais essas informações aqui para a galera entender o que está acontecendo. Tem muita gente que já sabe o que está acontecendo, mas não custa a gente passar por tudo, né, para deixar bem claro o que está acontecendo, depois nós vamos chegar na possível pessoa, né. Vamos ver aqui, ó, live do Quintela, que estava debatendo as contratações, né, eu dei uma provocada na live e perguntei sobre o tema, já que o Quintela também é um cara sempre com muita influência, ela está sempre com opiniões fortes, né? Eu perguntei sobre o tema, né? E vamos ver a resposta, o que, que o Quintela vai mostrar para a galera, para a gente ter um conhecimento melhor. Ó, botei aqui, boa tarde, mestre Quintelão. Irmão, você viu a tropa de fakes do Pavão desmascarado no Twitter? O tal Verdades e Biscoito, vários perfis, era o Peruquinha Rangel. Que feio, o sujeito se prestando a isso. Eu dei uma análise geral depois do que eu consegui concluir ali do texto, e vamos ver o Quintela, o que, que ele vai falar. Só um minutinho, galera. Solta a Quintela. O meu amigo Sérgio Moretti, boa tarde, mestre Quintelão. Irmão, viu a tropa dos fakes do Pavão desmascarada no Twitter, o tal Verdade Vocês estão conseguindo ouvir? Tá Biscoito saindo? e vários perfis, era o Peruquinha Rangel. Que feio, sujeito se prestando a isso. Sérgio, inclusive eu tô vendo aqui que tem um outro comentário sobre isso aqui, que é o da Paula Berger. Ela tá falando a mesma coisa que vocês aqui tá falando aqui. Galera que não tá sabendo do que aconteceu, né? Porque eu mesmo não uso muito o Twitter, galera. Eu tenho pouco. Vou fazer o seguinte: tem algumas imagens que me mandaram aqui, que eu acho que dá pra gente colocar essas imagens aqui para vocês. E eu vou mandar para vocês aqui. E aí vocês vão entender o contexto disso que o Sérgio está falando aí. Hoje a Flu Twitter pegou fogo, né? Com uma denúncia muito, muito bizarra de um caso que ocorreu, né, na Flu Twitter. E eu vou abrir aqui, vou tentar pegar as imagens e o vídeo aqui para poder mostrar para vocês o que aconteceu. Fofoquinha aí da Flu Twitter, mas que eu acho que merece ser levado em consideração, né? Que é o seguinte: todo mundo sabe que existem fakes na internet, muitos fakes. A gente aqui mesmo é atacado por fakes, né? Muitas vezes. São pessoas que entram aqui no chat para xingar, para defender o presidente acima de qualquer coisa, quando acha que tem que defender, usando perfis que não são perfis de pessoas e sim perfis de fake. Além disso, tem ataque em massa. Eu, por exemplo, sofri um ataque em massa no meu pós-jogo, logo após o jogo contra o Palmeiras. Eu fiz um pós-jogo, sofri um ataque em massa e esse ataque em massa que eu sofri, deixa eu só botar aqui as fotos aqui. Nesse ataque em massa que eu sofri, eu tive uma live derrubada. Né? Por conta desse ataque em massa, que é um ataque fake. O que acontece? No Twitter, também acontece a mesma coisa. E um perfil, né, investigou quem poderia estar por trás desses ataques hacker, e os caras descobriram que esse ataque vinha de dentro do Fluminense. Para piorar a situação, eles descobriram que quem era o perfil fake que atacava todo mundo era o Pedro Rangel, que é o chefe da assessoria de imprensa do Fluminense, um dos chefes, não sei se é o chefe, mas ele é da Flu TV, é o cara responsável lá pela Flu TV. Descobriram que ele, que foi inclusive, que é dono inclusive do portal Saudações Tricolores, estava usando perfis, entre aspas, supostamente, estaria usando perfis fakes para atacar personalidades das mídias tricolores no Twitter, tá? E aqui eu vou colocar para vocês um vídeo que mostra que a conta
Verdade Biscoito, que era a conta que atacava todo mundo no Twitter, era uma conta vinculada ao telefone do Pedro Rangel, segundo essa denúncia. E esse vídeo aqui foi o vídeo que me mandaram, vou colocar para vocês poderem, vocês mesmos, tirar as conclusões de vocês. Começando aí o nosso resenha com a galera com fofoca, né? E dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Vamos ver aí. Ó, aí o cara vai tentar colocar o nome do Verdade Biscoito. Ele botou lá. Aí ele vai colocar um telefone qualquer, para mostrar que com um telefone qualquer, você não vai conseguir entrar na conta lá. Ele vai botar um número de telefone qualquer e vai ver que não é possível entrar. Olha lá, não é possível entrar, tá vendo? Aí quando ele copiar e colar o telefone do Pedro Rangel e colocar aí, porque ele tem acesso ao zap dele, ele vai copiar o telefone do Pedro Rangel e vai colocar lá, ó, e vai colar. Quando ele clicar aí, ela vai dizer que é só que você pode enviar o código, ou seja, o telefone do Pedro Rangel está diretamente ligado à conta Verdade Biscoito, que é uma conta fake que ataca pessoas no Twitter. Pedro Rangel ainda não se manifestou a respeito, ele tem o direito ao contraditório, é o que diz a lei, né? O cara tem que ter o direito a se defender da acusação que está sendo feita, mas de fato a página Verdade Biscoito está atrelada ao telefone pessoal, né, do Pedro Rangel. Não sei o que o Pedro Rangel vai dizer, mas o que está rolando no Twitter é isso daí. É uma acusação de que ele estaria usando a página Verdade Biscoito, era ele que usava essa página para atacar outros perfis, e eram ataques mesmo, né? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Robôs devem estar me atacando aqui porque meu som sumiu. É minha configuração aqui do meu microfone. Acho que agora tá saindo o som normal. Depois queria que o chat me dissesse que vai sair no som normal, né? Tá saindo normal, né? Então vamos lá. O Quintela conseguiu dar um resumo, né, do que estava acontecendo. Não sei se vocês conseguiram ver ali o que o Quintelão fez, né? Que o Quintelão mostrou para gente. Né? Na verdade, quem fez foi o pessoal do Flu Resenha do Twitter, conta Flu Resenha do Twitter, né? Que a gente já mostrou aqui. O Quintela mostrou ali que a Flu Resenha tentou logar, né, na Verdades e Biscoitos. E quando você loga, você tem que fazer o duplo SIM. E ela fez o duplo SIM por telefone. Botou a opção de telefone. Tinha um telefone do Pedro Rangel. O Pedro Rangel participou de vários grupos do Fluminense. Pegaram o telefone do Pedro Rangel, logaram, deram o duplo SIM. Né? Conseguiu entrar para a página de logar. Então, você vincula diretamente a página à pessoa. Né? Quando você faz isso, essa página ela foi construída pelaquela pessoa. É a forma da pessoa logar na página. Né? O Pedro Rangel, tá? Vou tirar o Quintelão aqui do ar, que eu acho que a contribuição dele era para explicar isso. O Pedro Rangel, ele nega, tá? Ele nega, fala que não foi ele. Lembrar que ele tem todo o direito do contraditório. Ele tem esse direito, apesar das evidências estarem muito que foi ele, né? Mas ele nega, ele posta aqui no Twitter, no Twitter não, desculpa, ele posta num grupo de WhatsApp, né, que ele afirma que não foi ele que fez. Eu não estou sem a postagem aqui, eu vou colocar para vocês, mas ele afirma que não foi ele que fez. Né? Mas fica difícil, ao mesmo tempo que nega,
ao mesmo tempo, essa conta é cancelada. Essa Alô, 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 voltou o som, voltou o som, voltou. Os dois já estão me atacando. Estou com algum problema no áudio aqui, qualquer coisa eu vou ter que trocar de microfone. Comprei um microfone novo e ele, quando bota outra mídia para passar, ele dá uma interferência. Tá? Então está dando algum problema aqui no microfone, eu peço desculpa para vocês. Os robôs estão me atacando, né? Mas agora ele voltou aqui. Então vamos lá, né? Não sei até onde eu peguei a explicação para vocês. Né? Ele tentou fazer o duplo SIM ali na conta usando os dados do Pedro Rangel, que ele tinha o dado do Pedro Rangel por um grupo de WhatsApp. Né? Fazendo isso, abriu. Então a conta normalmente pertence a essa pessoa. Pedro Rangel negou. Ele no Twitter não, no grupo de Zap, falou que a conta não era dele, a Verdades e Biscoitos. Eu até falei aqui, possivelmente o áudio não saiu, eu tenho diálogos com essa conta Verdade e Biscoito há quase 2 anos. Preciso olhar, agora, infelizmente, a conta foi apagada, o que me deixa mais provas que ele está envolvido, que logo depois que ele nega, a conta foi apagada. Né? Então fica quase como uma evidência. O Lúcio está me ligando novamente. Só um minutinho, gente. Oi. O microfone voltou. Que doideira, gente. Alô, alô? Sem vídeo. Tô com som, tô com vídeo, galera. Tô com vídeo. Por favor, me responda se eu tô com vídeo. Absolutamente estranho o que está acontecendo aqui. Tela escura. Vou botar o Lúcio aqui. Vou botar o Lúcio para me ajudar. Vou botar o Lúcio para me ajudar e vou ficar com uma voz conversando com o Lúcio aqui. É a forma de a gente fazer. Lúcio, eu sou a voz, estou conversando com você aqui. Rapaz, aí. Olha só, Exterminador do Futuro. Agora é muito estranho quando você vai fazer uma acusação de uma fragilidade de sistemas de mídia social e o uso de mídia social por robô que aconteça tanto problema assim na transmissão. Né? Para mim está aparecendo a imagem, eu estou vendo perfeitamente a minha imagem aqui. Né? Eu vou sair, vou deixar com você, vou voltar para ver se volta. Se reinicia na live, que pode ser algum bug, mas assim, é estranho demais mesmo, entendeu? É uma coincidência estranha. Mas vamos lá, eu vou sair rapidinho. Para a galera que está chegando, Lúcio, eu vou deixar aqui, mais uma vez, enquanto eu estou saindo, a nossa aberturinha aqui da live, que eu acho que ficou bem feita. Deixar para a galera aqui brincar. Quando acabar, você vai trocando ideia com a galera até eu voltar aqui. Tá. Voltou? Voltei. Então aí, galera. Olha o Serjão, e agora foi. E o som? Fala aí, Serjão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Robôs, me deixem, robôs. Ai, meu Deus do céu. Ataque cibernético. Os antitricolores juntaram um enxame digital. Vamos atacar agora. Que loucura, né? Que loucura. Eu não sei se é coincidência ou não, mas o Lúcio já teve experiências dessas também parecidas. Na hora que ele fez algumas críticas a... Falando, exatamente. Você sabe, eu já te contei isso. Exatamente. Já. Na hora que ele faz críticas ao próprio YouTube, às métricas, e acontece essas coisas. A gente não pode provar, assim como a gente também não pode provar, nesse caso aí, se o Fluminense Futebol Clube, se o senhor Mário Bittencourt, né, ele é parte ou não disso. Né? Vamos ser justos. Provar a gente não pode, mas a gente pode cobrar uma atitude dele. A gente pode cobrar dele uma apuração do fato, né? E assim, tudo leva a crer que o Pedro Rangel, que é funcionário do clube, aqui, ó, Pedro Rangel, que era aqui do Saudações Tricolores, foi contratado pela Flu TV, hoje é funcionário do clube,
também trabalha ali como assessor de imprensa do clube. Ele aqui, ó. Tudo leva a crer que o Pedro Rangel esteja envolvido, né? Porque na hora que loga com o telefone dele, que é a forma da gente logar, né, Lúcio? Forma a gente recuperar a senha e dar o ok, aquele telefone está sendo vinculado numa conta. Ele tem todo o direito ao contraditório de dizer que o telefone dele pode ter sido colocado depois, que não foi ele, mas algumas coisas ficaram feias, porque logo depois a conta é apagada, né? Se quem quer defender, né, a conta foi apagada. Eu, Lúcio, estava compartilhando com o pessoal, quem me conhece no Twitter, há quase 2 anos eu debato com Verdades e Biscoito. E comigo, ele sempre foi muito tranquilo. Eu vi o debate com outras pessoas de forma a acusar, a ser muito forte, mas comigo, porque eu não elevava o meu tom, ele também não elevava o tom dele. Então eu falei assim, cara, eu gosto do contraditório, por que você está dizendo isso aqui? Aí ele explicava, eu dava o meu contexto, e eu ficava provocando aquilo ali. E ele sempre se postava, Lúcio, como um cara que fosse um pouco conhecimento do Fluminense, um torcedor comum, torcedor normal. E quando ele ouvia meu argumento, isso, quando eu dava um checkmate dele, um argumento mais forte, ele falou, isso aí eu não tenho conhecimento, mas você deve estar falando isso porque você é da oposição. Eu falei, olha, oposição, situação, eu sou sócio do clube. Eu zelo pelo Fluminense. Isso aí são situações momentâneas e um jogo de poder, você tem que ter uma oposição, tem que ter alguém que vigie. Isso é normal do jogo de poder. A oposição não pode ser vista como inimiga. Isso é uma visão que a gente tem que começar a desfazer no Brasil, porque é uma visão de polarização que não é inteligente. Quem está no poder, ele tem que ter uma oposição a ele, tem que ter alguém propondo algo diferente e vigilando ele. Isso é o normal de um jogo de poder. Né? Então, ele tentava sair pela polarização, eu não entrava no jogo dele a polarização, e ali ele escalava. Né? Mas com outros colegas, eu já vi ele ser muito ofensivo, mas muito ofensivo. E aí, quando você linka que possivelmente o dono dessa conta é um cara que saiu tinha um perfil, tinha uma página, né? Saudações Tricolores grande, sai de uma página dele e vira funcionário do clube. No mínimo, o clube tem que levar isso a sério. Né? O que tem, ela tratou isso como uma fofoca. Eu não acho bem uma fofoca, não. Eu acho um pouco maior do que uma fofoca. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Eu entendo que acaba virando uma fofoquinha, mas se isso for feito de forma contínua, se isso for feito como uma forma de você minar quem está querendo opor a você, ou falar coisa que você não quer, ou você trazer desinformação, né, muita informação sobre uma coisa que é uma inverdade, a gente cai num problema muito grande, né, Lúcio? Na minha opinião, a gente cai num problema muito grande, porque a gestão da informação entre clube e sócio, e clube e torcida, ela não está sendo bem feita. Ela não está sendo feita com a transparência necessária. Você está precisando de um interlocutor que está vindo de fake para brigar com quem está se opondo a... É estranho, Lúcio. Assim, trazendo para o seu... Lúcio, para quem não sabe, vou apresentar aqui, gente. O Lúcio da Flupress, a galera já deve conhecer, né? Há bastante tempo aqui, que o Lúcio o canal está voando alto, um canal excelente. Né? E o Lúcio tem uma característica. Por que eu trouxe o Lúcio aqui, além de ser um grande amigo, para a gente, para essa live? O Lúcio, além de professor, ele é psicólogo. E ele trabalha com essas relações humanas, principalmente envolvendo essas novas tecnologias. Ele vai explicar melhor do que eu isso. Então, assim, todo esse esquema de robôs, de manipulação de informação, ele pesquisa muito isso. Então, a gente está tendo um caso prático disso no Fluminense. Né? Podemos estar tendo um caso prático, a gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso. Né? Não sei se o Fluminense, a gente não pode acusar o Fluminense de estar envolvido, mas sim tem um funcionário do Fluminense que existe grandes evidências dele estar envolvido. E aí, a primeira pergunta é, Lúcio, o que o clube tem que fazer? E a segunda pergunta que eu queria fazer com você em relação a isso é para você falar um pouquinho dessas forças, cara. Como isso tem capacidade de engajar pessoas, influenciar pessoas, manipular pessoas, fazer um efeito de manada, né, para uma informação, para você distorcer uma informação. Então, saudações aí, galera. Boa tarde a todo mundo. Sérgio, querido, obrigado por convite estar aqui. Uma alegria estar com todo mundo aqui. Vamos por parte. Primeiramente, em relação ao eu tô entendendo a coisa também no agora, entendeu? Acima de sopetão.
eu recebi uma mensagem que eu nem tinha entendido direito, do Ivo Greca, do Flu Resenha. Eu acho que era sobre isso, mas assim, cara, foi tarde ou foi muito cedo. Sabe quando você lê e você não linka? Eu tive clareza da questão das postagens, que era a questão do robô e tal, quando você me passou pelo WhatsApp aquela imagem, né, e tal, é a que você usa aqui e tal. Bom, em relação à instituição, eu acho que é o recomendável com todas. É a clareza, né? É um posicionamento. É uma coisa mais simples possível, né? Se posicionar em relação a algo. Em relação a isso, esse fenômeno, que na minha perspectiva, é o mais importante para as pessoas que não conhecem isso bem passarem a prestar atenção para entenderem. Vamos começar, então. Né? A gente está falando, na verdade, de quê? A gente está falando de comunicação e a gente está falando do campo social. Não, a live não vamos tricolor, estamos falando de futebol. O futebol faz parte, ele compõe nosso campo de relacionamento social. Clube, futebol, né? Torcida, informação, internet. A internet, ela é seguramente, gente, é porque a gente tem tanta naturalidade em se conectar, em navegar e fazer tudo que todo mundo faz, que a gente nem para pensar direito. Mas a internet, com todas as mídias, e mídias que funcionam dentro de plataforma de rede social, e as linguagens usadas, ela é a grande revolução tecnológica no campo da comunicação, desde a invenção da escrita. Entendeu? É muito grande o alcance, o poder, a potência da linguagem da internet sobre as mentes das pessoas, sobre a vida, sobre todas as pessoas, desde que ela foi criada, que a gente está dentro disso e não se dá conta. Aonde eu quero chegar? Do que a gente está numa plataforma aqui, por exemplo, que é o YouTube. O YouTube ela faz parte de um conglomerado, digamos assim, que agrega o Gmail e o Google, correto? Vocês sabem disso, né? O Google, vocês sabiam que o Google ele funciona com robô. O Google nada mais é do que um sistema de busca cujo motor é robô, que sai garimpando em toda a rede tudo que há sobre temas para poder indexar. O que não é indexado no Google, ou seja, o que a gente não vê, é que está numa camada que não se enxerga, que o pessoal chama de deep. É o que está profundo. Ou dark, é o que é escuro, né? Está lá para baixo, que não é indexado, a chamada Deep Web. Mas robô é isso. É um processo, é uma rotina, né, de aplicativo, tecnologia que você usa para facilitar, agilizar e tornar velozes ações humanas que são repetitivas. Você pode fazer uma ação de robô, por exemplo, pega 10 amigas, 10 amigos, cada um cria 8, 7 perfis, e a gente vai sair postando alguma coisa, pode ser comida, pode ser política comum, pode ser futebol, que a gente vai fazer um movimento de 100, 200 postagens. Isso é um movimento de robô com humanos, existe. Né? Movimento de robô, por quê? Você vai automatizar uma coisa que seria normal, né? Fazer uma postagem, o Sérgio entra lá no site Fluminense, por exemplo, fala assim, eu não gostei da contratação do Paulo Baia. Aí chego eu lá logo depois e falo, não, o Paulo Baia me lembrou o Paulo Baia, faço uma brincadeira. Aí chega o Marcelo Terra e fala, não, o Paulo Baia joga muita bola, cada um se manifesta. A automatização, ela geralmente vai funcionar, geralmente, na história da internet, na direção da propaganda e da fabricação de consenso, consentimento. Por isso que é muito comum, eu mandei 2 matérias para o Sérgio, uma mais antiga e uma mais recente. Elas são boas pra caramba. Não, elas falam numa linguagem aberta, sem ser de especialistas, que eu não sou analista de sistema, embora tenha trabalhado numa empresa quando era garoto para ganhar dinheiro, eu trabalhei muitos anos, né? Isso aí, esse tipo de recurso, gente, ele está na história do marketing, da propaganda, né, e da publicidade, que é a área, na verdade, que o Sérgio tem formação, né, Sérgio? Sérgio, né? Sim. Só que eu sou pré-histórico, eu sou antes da internet. Aí o Manchete está dizendo, o Manchete, eu não estou dizendo que o Google é robô. O Google tem um funcionamento como se fosse robôs garimpando para ele. É IA, é claro.
Cuidado para a gente não fazer confusão, senão a gente vai transformar num debate de coisa que não diz. Eu não falei que é robô. Ele funciona garimpando tudo. Se for pessoas fazendo a atividade do Google, não ia dar conta. Tudo é IA. Algoritmo hoje é IA. Tá bom? Então, assim, fica tranquilo que eu não estou inventando coisa, não. Voltando. É bem essa frase aqui que o Cerqueira está dizendo. O robô é criado por um humano, através de uma linguagem de programação. Exatamente. Uma linguagem que o computador consegue entender. É uma forma que o humano construi diálogos com a máquina e fazer com que a máquina execute algumas ações. Né? Aí ele está falando da automação, né? Que você também pode... E aí que está o perigo, né? Que quando você começa a criar vários para repetir uma mesma narrativa e fazer com que essa narrativa ali vire uma verdade ou crie uma força que ela não tem, né? Ou defender um jogador, ou acusar o outro. É muito perigoso isso, né? Isso. Exatamente. A história disso, e aí é que eu acho que interessa a todo mundo aqui. A história disso está numa virada que a propaganda deu quando começou a se mapear medos e desejos de pessoas no século passado. Foi um cara que era sobrinho do Freud, e ele começou a inventar novos modos de propaganda. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que ele fez. Na época pré-histórica, que não tinha internet, ele... O que ele bolou? Ele resolveu... Ele fecharam um contrato de uma empresa de alimento para ele fazer anúncio de bacon. Você sabe o que ele fez? Ele pegou mais de 500 médicos e médicas e fechou uma propaganda dizendo o seguinte, que a propaganda dizia o seguinte: ovos com bacon de manhã fazem bem à saúde. Essa era a propaganda. Qual foi a inovação que ele fez? Presta atenção, gente, isso é muito importante. A inovação foi: comprem bacon, não porque é gostoso, tem preço bom ou porque é saboroso. Comprem bacon porque médicos estão dizendo que é bom para a saúde. Os médicos estavam emprestando valor de verdade ali a um produto. Nesse momento surge a fabricação de consentimento. Hoje na internet, aqui, quando a gente vê, por exemplo, agora que vamos entrar direto na postagem que o Sérgio colocou, quando se coloca, seja lá quem foi, pouco me interessa no momento para dizer o que eu vou dizer, uma porção de robôs, né, de autômatos, né? O Paulo Baia é bom pra caramba, poxa, que excepcional, nossa, estava precisando de um cara assim, mas como é veloz e tal. O que eles procuram fazer, essa rotina? Eles procuram fazer com que haja um consenso em torno de algo, de venderem essa propaganda para a pessoa que entra, que a maioria dos usuários, gente, a gente entra aqui, olha aqui, a gente tem a impressão, depois de 1 hora de uso aqui, que esse aqui é o mundo. Ele é fechado. Por isso que a gente fala em bolha. Muitos usuários de internet, eles se fixam nisso aqui, vão de uma página para outra e tal. Então, a influência de uma página colocando uma porção de opiniões parecidas não é em você, por exemplo. Eu vou pegar emprestado o nome de pessoas que estão aqui, tá? Muita atenção, que eu não estou dizendo que vocês estão falando isso. É apenas um exemplo. O The Tyrone e o Joe Berna, digamos, tá? Digamos que vocês sejam pessoas que vocês são mais influenciáveis, vocês não têm muita opinião formada em relação a alguma coisa. Esse é o alvo ideal, que é um número enorme de pessoas, para esse tipo de, digamos assim, de ação. Entendeu? Ação forjada, é claro. Para quê? Para essas pessoas que elas estão mais indecisas, para essas pessoas que elas estão começando a transitar dentro de um assunto, de um tema, elas vejam um número que vai indicar para elas, olha, isso aqui é uma maioria que está dizendo, isso aqui tende a ser o melhor, isso aqui tende a ser o bom, isso aqui tende a ser verdade. Entendeu? Isso eu estou dando apenas uma... Como é que se chama? Um resumo bem rápido, né? Resumo do básico que é usado. Tem coisas que são usadas muito mais profundas. É usado para ataque, para desestabilização. É usado para desmoralização. Não estou dizendo que foi o caso, tá? Para desmoralização, para ataque de reputação. É usado para derrubar, né? Derrubar um canal que está sendo contra o outro, competição de interesses, né? Às vezes políticos. Não estou falando de política partidária, entendeu, gente? Então, essa lógica dos robôs, sabe, que eu estou falando, como essa matéria aí agora foi legal que o Sérgio botou, pode ser um ato humano, né? Pode ser um ato comprado, pode ser uma pequena empresa, né? Que com aplicativos elas fazem uma programação, uma rotina, né? De postagem. Tem dicionário e tudo, inclusive.
no que vai ser postado. Sim. A coisa bem evoluída. E como disse o Manchete Tricolor, sim, eu sei que tudo usa IA hoje em dia. A gente aqui falando, a inteligência artificial está nos ouvindo. O algoritmo hoje não funciona. É captar, né, as inclinações das pessoas, que é como se faz a receita, o algoritmo, não tem como funcionar se não pegar tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, né, perfilizar cada um de modo que, às vezes, a pessoa fica mais conhecida dentro de um banco de dados do que familiares da pessoa reconhecem ela, com a coleta que vai fazendo de dados na internet, entendeu? Então, esse tipo de postagem, quando eu olho para ela, para mim, de cara, ela já vai ter essa função, né? De cara, né? Ou seja, ela vai tentar formar um consenso, mostrar uma inclinação, mostrar uma tendência, né? Isso é óbvio, né? Agora, quem fez, por quê? Aí eu acho que tem que ter uma apuração, né? Se o meu nome está envolvido em algo assim, que não é o caso, né? A primeira coisa que eu faria é tentar, da maneira mais inteligente e honesta possível, que é o meu modo, esclarecer aquilo ali. Dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso aí, entendeu? Isso aí, né? Sacou? Tem um colega... Eu acho que onde a gente chega no cerne da questão, né? A gente tem que entender se fez com algum objetivo, né? Tá manipulando ali informações com algum objetivo. Se tem um cargo no clube, fala como cargo no clube, debate com o torcedor. É tão importante isso, a gente fala tanto que o clube não fala com as pessoas, né? Que cada vez se distancia. E digo mais, um assessor de imprensa. O órgão, isso eu estudei, né? Eu sou publicitário antigo, não peguei a internet, sou pré-histórico, apesar da cara de moleque aqui, não sou tão moleque. Já trabalho há 15 anos dentro do mercado financeiro, trabalhei 10 anos em agência de publicidade, mas na minha época a internet estava engatinhando, né? Engatinhando, e você não tinha esses elementos. Na minha época, você utilizava pesquisa de mercado para descobrir hábitos de consumo. Por exemplo, eu fiz, uma época, eu fiz um curso de sociologia do consumo, né, de antropologia do consumo, para entender hábitos de consumo, para eu colocar isso na publicidade. Ainda estava muito engatinhando, né? Hoje, todos esses dados coletados foram jogados para várias IAs, né, e são coletados muito mais facilmente. Você clica num banner, quando você olha numa notícia, quando você fala aqui, que é gravado, tudo isso é coletado e você está todo mapeado. Sim. Naquela época, a grande dificuldade era mapear. Tanto é que se tinha um jargão que se falava na publicidade, que muitas vezes uma empresa dava um tiro de canhão para acertar uma mosca. E ela fazia uma propaganda na Globo, que é caríssimo, e é um tiro de canhão, mas para atingir um nichozinho de mercado. E nem sempre era eficiente. Que esse nichozinho de mercado nem sempre estava assistindo aquilo ali. Apesar da Globo, na época, ter 50, 60 pontos. Era um nicho bem específico. Né? Hoje você consegue chegar nos nichos bem específicos. Quem já fez anúncio pela internet, eu já fiz alguns, apesar de já não militar em agência há muito tempo, mas de outras coisas minhas. Eu tive um pub que era uma barbearia aqui em Salvador. Sabe que você escolhe a região, mulher ou homem, a idade, os hábitos de consumo. Você consegue refinar, né, nas ferramentas, a própria Google, né, tem e você chegar automaticamente naquela pessoa. Tá? Pessoas que estão vendo o perfil, eu quero anunciar, sei lá, camisa de futebol, quero de clubes estrangeiros, pessoas que estão acompanhando o campeonato inglês, português, alemão, você consegue refinar muito isso, muito isso. Isso pode ser utilizado para o bem, né, para chegar diretamente às pessoas, e pode ser utilizado para o mal. O que fica espantoso, e aí a gente cobra, e eu queria fazer uma cobrança muito, muito clara ao clube, se for provado, e parece quase que evidente a relação de um assessor de imprensa do clube, um cara que lida com a comunicação do clube, em criar perfis falsos, o clube tem que tomar uma atitude. Se não tomar uma atitude, ele se coloca meio como um conivente numa história. Ele se coloca como parece que ele, clube, e eu não quero acreditar nisso, não quero fazer esse juízo de valor, e eu não vou botar no nome do seu presidente, não, vou falar da própria instituição. A instituição não tem que fazer isso. Ela até pode pesquisar os seus hábitos de consumo para adequar o melhor produto para você.
Né? A gente pode ser alvo de pesquisa para adequar. Porra, o Sérgio ele compra as camisas, ele gosta mais das camisas de. Ele corre com as camisas, ele gosta das camisas de treino do clube. Ele está comprando atualmente mais camisa de treino do que a camisa de jogo. Né? Você pode adequar. Agora, alguém que está usando ferramentas, né, e simplórias, né, porque aí quando você vê que esses bolts são ferramentas simplórias, são empresazinhas que usam pequenas, né, pequenas coisas de internet para conseguir fazer essa informação. Se estão utilizando isso para defender a instituição, e se acham que isso é defesa, a gente está num caminho bastante errado. Né? Teve um escândalo disso, depois foi postado isso aí, teve um escândalo, o pessoal do Atlético Mineiro falou que lá aconteceu também, deu problema grave lá, muito grave lá. Sérgio, para eu ver, para eu poder entender assim, aquela postagem, a do Twitter, foi uma postagem, não foi? Que foi visto? Tá, vamos lá, eu vou botar o Twitter todo aqui, onde ele vai apresentar toda a problemática aqui, para a gente olhar. É até bom você chegar sem o conhecimento total, porque vira mais autêntico a análise. Isso, Vira mais autêntica. Aqui, ó. Porque eu vejo os robôs atualmente, eles estão num nível de driblar captcha. Né? Assim, já tá, a coisa é muito, muito mais evoluída, né? A inteligência artificial está praticamente em tudo, né? Cadê? Passei sobre bots utilizados pelo Fluminense para defender ideias. E isso é fábrica. O nome disso, gente, tecnicamente, no campo da comunicação, e eu estou aqui ousando, porque é a área mais especificamente do Sérgio, é fabricação de consentimento. Inclusive, vou fazer até um jabá aqui. Esse é um livreto que eu publiquei ano passado, em que eu trato em outra esfera disso aqui. Chama-se Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas e Manipulação Digital. O que nos interessa aqui, tá, é essa questão. É as linguagens, comunicação e manipulação digital. Tá? Então, foi essa sequência, Sérgio, aqui que você colocou? Foi essa sequência. Vamos lá. Na sequência dele, ele começa a pesquisar a criação de vários perfis e esses perfis postando em massa, né? No caso aí, por exemplo, uma defesa do Paulo Baia ou outras coisas. Ele faz contratação de qualidade duvidosa. O Flu Resenha, né? Paulo Baia, né? Ninguém zoou. Eu brinquei também, com todo respeito ao Paulo Baia. Mas os perfis baixos, olha aqui, ó. Aí eles colocam... Todo mundo gostando da contratação, é uma criação de diversos perfis, e ele vai um a um desses perfis que estão elogiando a contratação e começa a achar algumas coincidências, como aqui. Ó, ele pega o cineasta. Todos os perfis começam com algumas mensagens em inglês, né? Porque eles não são criados para o Fluminense, eles são criados para alguma coisa e depois são comprados, né? Seria mais ou menos isso. Começam com algumas postagens e logo depois elas entram nas postagens mais focadas diretamente ao clube. Tá? Todos eles com a mesma característica. Aqui ele tem até denúncia aqui, né? Aqui o outro perfil. Ele vai vendo que as características do perfil são parecidas, as datas de criação são parecidas, né? Quem é que se comunica direto com esses perfis, revalidando o que faz, é o próprio Verdades e Biscoitos, que seria o perfil central. Já tem link aí, ele fez um trabalho, deu uma garimpada, um trabalho de pesquisa aí já em cima disso, né? Sim. Ele fez todo um trabalho de pesquisa, que é o meu, né? Ele fez todo um trabalho de pesquisa em cima disso, e através do trabalho de pesquisa, ele vai apurando, até que ele chega numa parte que ele vai no perfil Verdades e Biscoitos e ele tenta fazer um login. Como ele tinha o telefone do Pedro Rangel, possivelmente por estar num grupo de WhatsApp com ele, né? Hoje os nossos telefones são públicos, né? Todo mundo aqui está em grupo de WhatsApp com vários tricolores. Ele pegou o telefone, colocou, no que botou, conseguiu fazer o login. Conseguiu pedir para recuperar a senha do perfil. Então, assim, ele achou uma coincidência de perfis postando a mesma coisa, com várias coisas que mostravam que eles foram criados por Bolt, né? Mesma data, tudo com mensagem em inglês, um distanciamento de espaço duplo da última palavra, né? Que pode ser alguma coisa, uma peça que o robô haja, né? Ele vai achando uma série de coincidências. Quando ele acha essa série de coincidências, ele vai vendo que todos esses perfis são os perfis que, quando o Verdade e Biscoito estava discutindo com alguém,
compravam a verdade e não o biscoito do perfil Verdades e Biscoito. Então, assim, o cara... Você vê que como é doido isso. O cara, além de fazer um perfil fake, ele, para validar o perfil fake dele, né, o que aparenta, para validação do perfil fake, ele criou uma dezena de outros perfis fakes, esses possivelmente criados por alguma ferramenta, né, de criação, porque eles são muito semelhantes, que vinham e compravam a retórica que ele colocava aqui. Então, assim, ele virava um cara forte na oral, porque você estava debatendo com ele, vinha 20 malucos defendendo ele aqui. E ele conseguia, com isso, gerar bastante comoção. Então, assim, com números completamente falsos. É lógico que a gente está falando também, gente, de Twitter. E Twitter também é uma bolha, tá? Não quer dizer que todo mundo, porque no Twitter eles estão criticando tal contratação, que na arquibancada, na vida normal, vai ser... A gente não pode basear o Twitter ou nenhuma mídia social sozinha, isoladamente, né, como um senso de alguma coisa, porque elas são manipuláveis, né, completamente manipuláveis, e elas são bolhas. Nem todo mundo tem Twitter. O Twitter é uma bolinha mesmo, né? Uma bolha até muita gente não tem, porque existe é um pouco mais áspero o negócio lá, tem uma disseminação de ódio um pouquinho maior no Twitter, né? O Twitter é conhecido por essas coisas, né? Então, assim, e o ponto que eu queria chegar aqui é que, assim, até eu vi o Quintela, né, que é meu irmãozão aqui, falar, pô, uma fofoca. Eu não acho que isso é bem uma fofoca, não. Eu acho que foge um pouco da fofoca. Isso é manipulação de comunicação. Isso é alguém interferindo e criando uma falsa comunicação, criando um apelo falso em cima de uma informação inexistente. Essa sequência de postagens que você fala? Sim. Eu não vejo como uma fofoca, eu vejo como algo muito perigoso, que tem que ser cortado se está começando isso, o clube deveria cortar na raiz. O clube, não aprovamos isso aqui, se for comprovado, vamos abrir uma sindicância, o que for, para avaliar, se for provada a participação da pessoa, a pessoa vai ser desligada, afastada, né? Porque senão fica muito dúbio. Qual é a confiabilidade que vai ter agora sobre qualquer informação? Qual é a confiabilidade? Até para o próprio Mário, qual a confiabilidade vai ter da pessoa que defende ele? Porque a pessoa que defende ele, a gente vai tratar como se fosse um Bolt também, como fosse mais uma... Até para ele não é interessante, não é uma estratégia de médio a longo prazo inteligente, não. Ela se perde nela mesma. Ela consegue o objetivo inicial, mas ela vai se perder dela mesma. Né? Ela vai se perder, porque você vai partir de uma realidade que não existe. Está falsificando uma realidade. E a doideira é tão grande que a pessoa que falsifica a realidade, mesmo sabendo quem está dando ok para ele são pessoas falsas, se sente validado com aquilo. Sim. Porque o que é mais importante não é ser, é o parecer ser. Mas o Sérgio, é aí que entra a questão da internet, rede social. Qual é a aurora desse lance? Você falou a palavra perfeita, validação. Todo tempo, o like, não estou criticando, não, porque todo canal também precisa do like, tá? Mas o que é o like, se não uma validação, um sociômetro? Um sociômetro, uma validação social. Essa é uma moeda, né? E para muita gente, não é uma simples moeda, é uma moeda valiosíssima. Ela coloca na frente um número, né? Quantas e quantas pessoas, não estou me referindo a ninguém em especial, e é simples isso, basta você fazer uma grande pesquisa, quantas e quantas pessoas de canais diversos, de temas diversos, de áreas diversas, você vai perceber que a prioridade para a pessoa é o tamanho, é o número, é a quantidade, tudo isso, né? A internet, nesse ponto, gente, pelo poder de alcance que tem a comunicação, poder de alcance imenso, é maior do que o rádio. O rádio marcou uma época, e que a gente toda hora fala do rádio, a gente fala do Mazelão, né? A gente conversa sobre a narração do rádio, como que o radialista, como que o narrador, como que esse comunicador especial que tem essa arte, né, consegue, e eu, garoto, me lembro, conseguia formar na mente das pessoas que ouviam a imagem, né, do que estava acontecendo no gramado, né, com aquela arte peculiar, né, de construir a narração das ações do movimento, né? Comunicação na internet é uma chave da coisa, entendeu? Propaganda. Quando a gente fala disso da validação, esse parêntese imenso, Sérgio, que eu te pedi licença, é porque isso aí
tem a ver, eu insisto, com a fabricação de consenso ou de consentimento. Consentimento, vou dar um exemplo. Não estou dizendo que é isso e que tem a ver. Quando você quer saber se um público é a favor ou não de uma SAF, por exemplo, você pode te interessar você construir um consenso, um consentimento em torno do assunto, principalmente em torno de pessoas que não conhecem o tema. Isso serve para tudo no âmbito da política. Política dentro de um clube, ou política dentro de uma cidade, ou política dentro de uma... Não interessa, política na acepção da palavra, que nada tem a ver com partido, tem a ver com gestão das relações, né? Numa grande comunidade de pessoas que vivem numa mesma cidade, ou numa mesma aldeia, no mesmo estado, ou que têm interesse no mesmo clube de futebol, né? Elas estão interessadas naquela comunidade daquele clube ali. Pouco importa. Quando você vai trabalhar com a possibilidade de fabricar o consenso ou o consentimento, você vai ter esses graus aí. Esse exemplo do jogador é um deles. Você cria uma paisagem, né? Em torno de algo. Você cria uma paisagem. Você faz uma postagem, aí você pode se colocar contra ou a favor ela, e aí, sabe, sei lá, se contratou uma empresa, né? Se uma empresa com o IA, né? Uma empresa usando o IA, que tem protótipo da coisa, né? Que substitui variável, que adequa o tipo de reação positiva ou negativa, tem dicionário, tem treinamento, isso tudo tem. Isso já é usado já há um tempo. E como eu disse, começa onde na era da internet? 2006, quando o Facebook ele cria o feed de notícias. O que a gente vê hoje é a amplificação, já o poder extremamente de alcance enorme daquele feed de notícias. E cada um passa a ter um perfil, né, com feed de notícias, e vai gerar o quê? A palavra mágica disso tudo? Engajamento. Agora, tem questões éticas. A gente não tem como fugir de uma nova tecnologia, a gente não tem como fugir que hoje o que é mais válido é a informação. Né? O maior capital que uma empresa pode comprar de você é a informação dos seus hábitos de consumo, do que você quer, do que você faz, do que você vê, do que seus filhos veem, que aí eu consigo, né, te trazer produtos e serviços adequados da sua realidade, ou mesmo te aproximar de realidades que eu quero que você caminhe. Também por desejos eu consigo ver aonde que eu te pego, né? Aonde que eu te pego para te levar para algum lado. Beleza. A gente tem que trabalhar isso em cima de uma certa ética. Né? Fugir disso, a gente não vai fugir. Né? Não vai fugir, até porque nós estamos aqui dentro do YouTube, alimentando isso. Por mais que a gente esteja questionando, conversando, mas de forma indireta a gente está alimentando. A gente é fonte de informação primária, que vai gerar o grau de pesquisa em cima da gente. O grau de pesquisa em cima da gente, o cara vai avaliar qual é o tema que o cara está se interessando. Né? A gente aqui, no final, todo mundo, de uma certa forma, está trabalhando para isso acontecer. Mesmo questionando, a gente está trabalhando para isso acontecer. Não tem muito como fugir da roda. Né? O que a gente vai ter que fazer nessas relações é a gente colocar certos padrões éticos de até onde essa roda pode girar, até onde pode ir. Né? E aí a gente trazendo para a realidade do Fluminense, o Fluminense captar informação dos seus sócios, normal. O Fluminense adequar produtos e serviços à necessidade do seu sócio, normal. O Fluminense entender os anseios da torcida do Fluminense do Off-Rio, de fora, o que quer, normal. Para lançar uma camisa. Querer saber o impacto de uma contratação entre a sua torcida? Normal. Eu, por exemplo, o Quintela alerta muito isso, fala muito tempo. Gente, tem muito YouTube atrelado mais à direção, que quando bota aquela pesquisa lá, ele está botando a pesquisa lá para a informação chegar no clube, saber, porque ali tem uma parcela. Ele representa hoje uma parcela, como antigamente se fazia também, tá? Eu fui de torcida organizada há muito tempo e se levava a questão para dentro das organizadas para ter debate, para ver o que a organizava achava, para também alimentar o clube. Os influencers de hoje são muito parecidos, né, com os organizados antigamente, com a forma de você chegar, manipular, ver, tentar olhar, né? Só que essas relações a gente tem que construir um certo limite, senão fica uma coisa de louco. Na hora que você está manipulando verdades, criando verdades que não existem, a gente está ultrapassando algumas barreiras.
né? A gente está ultrapassando barreiras. Pode ser pessoas ultrapassando as barreiras, né? Pode ser uma atitude isolada lá do cidadão, né? Pode ser uma atitude isolada e pode ser uma atitude referendada pelo clube. Onde a gente tem um outro grau de problema, um problema muito maior. Se é uma atitude isolada pelo cidadão, o cidadão tem um cargo no clube, cabe o clube apurar. No mínimo, o clube tem que vir a público e apurar. Por que eu acho que tem que vir a público? E não vale uma apuração aí que. A apuração pode ser até silenciosa, mas tem que vir a público dizer o que está apurado. Porque o estrago foi feito no público. Quando o estrago é feito privado, né, isso é muito de RH, né? Quando o negócio é feito privado, você trata mais privado para não vazar, porque aquilo pode afetar a sua marca, pode afetar, né, o seu brand, né? Mas como o estrago é feito de forma pública, melhor você ir a público antes que ele vire maior, antes que isso escalone. E vou te falar, é muito fácil escalonar, porque, pelo jeito, as ferramentas que foram utilizadas foram muito rudimentares. Então, como o perfil ali, Flu Resenha, pesquisou, outras pessoas podem pesquisar, outras pessoas com mais entendimento até de TI podem entrar e pesquisar e podem achar mais coisas. Então, assim, pode ter uma evidência de um problema, e tomara que não tenha, muito maior. Então, antes que isso se torne um problema muito maior, o clube deveria cortar o mal pela raiz. Estamos abrindo aqui, ó, ele está afastado do cargo por enquanto, estamos abrindo aqui para verificar se realmente é ele ou não. Né, para verificar, e se for, vai tomar uma devida punição. Porque, Lúcio, para mim, se não faz isso, fica muito confuso para a gente, sócio da instituição. A gente é sócio da instituição, a gente é um dos donos disso aí. Ainda. Né? Quando virar SAF, muda. Às vezes eu prefiro ser um bom cliente do que ser dono, porque a gente não está sendo bom dono, não. Mas é outra discussão. Mas a gente, como sócio da instituição, a gente está vendo uma manipulação de informação. Então, assim, precisa se mostrar muita força enquanto isso, porque a tendência, quando a gente vê esses escândalos de internet, essas coisas assim, é que geralmente começa pequenininho, parece uma fofoquinha. Sim. Depois você faz um grande rombo. Sim. O negócio vai aumentando de uma forma que é até natural do ser humano. Ele faz uma vez, pô, deu certo, validou ele. Ele faz 2 vezes, validou ele. Ele está ali escondido por um perfil fake, está sendo validado por outros perfis fake. Ele está embarcando numa realidade paralela, num mundo paralelo, e nesse mundo paralelo, que talvez ele tenha a importância que ele queria ter no mundo que a gente está vivendo agora. Ele criou a própria Matrix dele, e nessa Matrix dele ele vive essa validação. Ele tem essa validação que muitas vezes ele não tem lá fora. Então, assim, é um papo amplo, parece só uma fofoquinha, e eu acho que não é só uma fofoquinha, eu acho que é algo que o clube tinha que ver com muita eficácia, com muito cuidado, e se por acaso o clube teve envolvimento nisso, que recue também, né? Eu acredito que não, torço para que não, mas se for de uma forma institucional, não é a forma certa de usar as inteligências à nossa disposição para manipular informações. Não é a forma certa. Sim. E digo mais, fizeram de uma forma muito simplória, vai ser descoberto mais coisas. É quase que evidente. O trabalho que o colega fez ali, né, foi um trabalho até simples, mas ele teve a predisposição de olhar e ver o que tem uma padronização evidente, é muito evidente ali, né? Tem uma padronização. É o que a gente chama também de rotina, não é só a rotina de executar uma tarefa, entendeu? É tudo muito parecidinho, né? Tem ataque que eu estou falando de bots, né? Que fazem esse tipo de postagem e tal. Eles são muito mais enxame do que isso, mas muito mais até, né? Do que o volume desse caso aí. Muito, entendeu? Eu já vi coisas enormes. O Thiago botou aqui, ó, curioso que o Mário atribui a alcunha de pavão a robôs plantados por uma suposta oposição, e não a uma percepção mais geral da torcida. Thiago, eu acho que pode ter por todos os lados, tá? Também não vou... Por mais que eu hoje me coloque no campo, e eu sou muito claro, tem canais que preferem ser isento, né? Eu acho que o Lúcio até, ele também preza mais pela isenção. Eu não, eu me coloco para ser muito claro com vocês, muito claro. Eu me coloco na oposição, e isso não quer dizer que eu quero mal, que eu vou demonizar. Isso quer dizer que eu estou num outro campo e vou
Não é fazer de tudo para esse campo dar errado, não. Absolutamente. Faço tudo para ele dar certo, mas eu vou estar vigilante. Tá? Eu me coloco como oposição, sempre me coloquei. Até porque se eu fosse me colocar de outra forma, eu estaria traindo vocês. Então eu prefiro ser muito autêntico. Né? Outros canais têm outra postura e eu respeito pra caramba, que é promover a isenção, até porque na isenção você consegue ter mais pluralidade no seu canal. E tá certo, tá? Mas eu não tinha como. O Vamos Tricolores não surge de uma forma com isenção. O que ele vai surgir é com... eu não preciso... Eu tenho viés, mas eu não preciso distorcer a minha ética, os meus valores para fazer o meu viés ser a razão. E se por acaso eu estiver errado e o outro tiver a razão, eu vou ser o primeiro a apoiar, porque acima de tudo está o Fluminense. É a razão de ser. É a primeira coisa. Então, assim, eu me coloco dessa forma e respeito outras colocações, tá? Eu acho que a isenção é uma busca, né? E tem muitos canais que buscam. Na verdade, ela não é um fim nela mesma. É muito difícil você ser isento, porque nós somos movidos, né, por conceitos prévios, né, por informações. Só que você tem que estar disposto a pesquisar, olhar, ver, né? É uma coisa mais ampla em relação a isso. E aí, Thiago, eu cheguei nesse ponto só para dizer assim, não duvido, tá, que também opositores ou Mário também podem utilizar da mesma ferramenta, tá? Não duvido. As ferramentas estão aí e elas são muito fáceis de ser acionadas. Isso, o que a gente não pode é normalizar o uso delas, achar que é real. E aí, pau que bate Chico, bate Francisco. Uhum. Se utilizar de uma forma errada, mesmo que tiver, o cara para mim tá errado. Eu não vou, eu condeno o uso errado de uma ferramenta, né, para criar falsas verdades. Você tirou aqui as palavras. A minha preocupação, pessoal que está aqui, Sérgio, é tentar, pelo menos, né, tomara que eu consiga, quando eu faço as observações, observar por uma via técnica, entendeu? Porque, assim, valorar bem ou mal que nem, digamos assim, o conceito de guerra híbrida, né, que pode ser aplicado, inclusive, a isso. Né? Não é guerra soldado, não, né? Guerra de informação, guerra cibernética e tal, não sei o quê. É bom ou é mal? Não tem bom ou mal. Você tem que analisar o tipo de ação, os instrumentos usados. Se me perguntarem o meu posicionamento em relação ao uso disso, aí beleza, eu vou falar. Vou falar, olha, eu não vou usar a fabricação de consenso para algo que eu esteja envolvido, porque me interessa que o consenso ele surja naturalmente entre as pessoas. Isso que eu diria. Tá entendendo? Então, mas assim, eu não vou responder pelo outro, né? Muito menos por instituições. Seja elas quais foram, e sejam até instituições às quais eu esteja ligado, eu tenha alguma ligação afetiva, ou ligação como pessoa, cidadão, tá? O que você destacou aí, uma fala? Era alguma coisa? Eu não vi. Aqui, ó, o Mário concordou muito com o que eu estava falando aqui, o Mário Júnior. Depois eu vou pegar uma do Lindomar também, que ele está concluindo o raciocínio, que também estava achando interessante. Ó, o Mário Júnior aqui. Amigos, toda opinião tem viés. É preciso maturidade para alcançar, o que é bom senso nas opiniões divergentes e se condunarem em irmandade. Concordo plenamente. Todos nós temos viés, todos nós temos informações prévias que vão tomando a gente. Agora, a gente pode ser convencido do contrário. A gente pode entrar no diálogo. Por isso que eu falo assim, a gente trata muito oposição, e estou falando de forma geral, tá? A gente está falando de política de clube, né? Mas de forma geral, como fosse inimigo, e não era para ser. Era para ter uma opinião diferente e a gente sentar num campo de diálogo, num debate, né? Como os filósofos faziam, né? Os filósofos que até tinham um negócio que eles não escolhiam, eles escolhiam um lugar neutro, né? Tá adivinho hoje, cara. Tu tá adivinho. Você sabe quem se opunha ao mestre? O Aristóteles. O Aristóteles ele não concordava com Platão. Era aluno do Platão. Ele era platonista, mas ele vai por outra direção completamente. E eles tinham debates gigantes, né? E eu lembro que, assim, que eu li que esses debates muitas vezes não eram feitos assim, não vai ser na sua faculdade, nem na minha, vai ser naquela praça ali que não tem elo de ligação com.
Eles iam para campo neutro. Eles iam para o campo neutro. Isso eram debates até públicos, né? Na época, né? E isso é normal, cara. Isso é normal. E a gente está vivendo uma época muito das verdades absolutas, sabe? E você não pode questionar elas. Cuidado com qualquer verdade absoluta que venha pairar sobre o seu ombro. Cuidado. Né? Não perca seu poder de questionar, de perguntar, né? Porque senão você entra em narrativas muito fáceis, cara. Imagine, gente, imagine. Se as pessoas estão mapeando, toda a informação sua está mapeada. É um fato. Minha, do Lúcio, sua. Então o cara já sabe qual é o apelo para emoção que bate no Sérgio. Ele sabe qual é o apelo de emoção que bate no Lúcio. Então eu posso fazer um vídeo, imagina um publicitário, um cara que tem uma mente criativa. Eu sei, olha, porra, eu sei que Lúcio, cara, quando fala de cachorro, porra, se eu mostrar o cara maltratando, fazendo uma coisa com o cachorro, eu pego o Lúcio. Pega mesmo. Eu já tenho o apelo para emoção dele. Ó, o Lúcio é um cara que se fala de justiça social junto, porra. Eu já vou criando um cenário, um cachorro, uma família pobre. Eu vou criando um cenário que eu posso construir uma peça publicitária, seja ela qual for, diretamente para o Lúcio. E com uma IA ficou muito mais fácil, que você consegue personalizar tudo. Antigamente você não precisava personalizar. Sim. E chega através do seu WhatsApp aquela pílula pronta para você, com todos os apelos emocionais que você precisa. É dopamina assim na veia. E com o cálculo de probabilidade, né, instrumentos psicométricos, já te dizendo uma porcentagem com pequena margem de erro da probabilidade de você ser persuadido com aquilo ali. Isso já vem antes. Isso já está sendo usado há tempos, entendeu? Isso não é de agora, né? De 2, 3 anos para cá. Né? A inteligência artificial ela só vem tornando a coisa cada vez mais refinada, né? Mesclando essas mídias, essas linguagens. A linguagem falada, a escrita, a imagem. A coisa fica... Outro dia me mandaram um meme vídeo, né? Eu acho que era do Marcelo. É falso, tá, gente? Falso. O Marcelo detonando o Mano depois da... Com a camisa, você viu isso? Com a camisa do Fluminense. Cara, mas era a voz do Marcelo, assim. É deepfake, o deepfake. Marcelo, tá na mão do incauto aquilo ali gera, e aí ele vai para outro, quando tu vai ver, depois de 4 horas, 15, 30 mil pessoas viram, você vai gerando efeitos. A internet, ela é essa era, para tudo. Eu estou dando um exemplo de fake, tá? Mas isso pode ser como uma postagem que tem impacto, às vezes, num grande canal, e seja retuitada, vou usar aqui a expressão do Twitter, tá? E aquilo ali lá viraliza, aquilo ali viraliza. Isso tem um efeito enorme, né? Numa era em que tudo é feito para dar uma mapeada, né, Sérgio? Na temperatura da torcida, na temperatura do povo, na temperatura do pessoal ligado a uma determinada religião. Pode escolher a área consumidor de comida de mercado. Vocês podem escolher. Por isso que eu falei do início, que o Sérgio ele é especializado em publicidade, né, Sérgio? Essa área da comunicação, isso serve para tudo, até para guerra, até para política, tudo que vocês quiserem. Tudo. Porque a área da comunicação é o que a gente está aqui fazendo, entendeu? Então é uma questão muito delicada, tá? Voltando. E aí eu vou conversar com vocês sobre alguma coisa, tipo assim, gente, tenham cuidado também com o que você se mune de informação. Né? Mesmo a gente aqui, o que a gente falar aqui, que eu falar, que o Lúcio falar, você achou que não tá legal, vai ver, vai pesquisar, vai procurar o contraditório sobre o que eu falar, sobre o que o Lúcio falar, sobre o que outros falarem, sabe? A gente precisa reafirmar isso, a gente precisa, quanto mais a pessoa está crescendo no debate, né, as pessoas estão ganhando validação ali no debate com informações, não com falsas validações, né, a gente tende a ficar menos exposto a esses riscos. E eu queria falar agora diretamente, cara, ao Pedro Rangel, porque ele debateu comigo quase 2 anos, possivelmente era ele, né? Todos os indícios levam a crer que era ele. Amigo, se foi você mesmo que fez isso, eu não tenho raiva de você, não, de forma alguma. Sabe? Para mim está muito além disso. O que eu acho que seria muito justo da sua parte, em vez de negar nesse momento, assumir e rever. Você é um profissional de comunicação, cara. Você é um profissional de comunicação. Você tinha um Saudações Tricolores, que era um portal grande de comunicação. Reveja práticas, reveja a forma de fazer,
sempre comigo foi muito educado, então eu também manterei a educação com você. Manterei a educação com você, mas eu vi muita coisa feia que esse perfil fez. Eu vi muita gente ao longo dos anos sendo massacrada por esse perfil, e muitas vezes eu vejo, gente, como... E eu discordando daquilo ali, como ia um monte de gente junto fazer aquele massacre coletivo. E agora, você ligando tudo, você vê assim, poxa, o que tu ganhou? O que você ganha? O que ganha com isso, cara? Não ganha nada, irmão. Quando é exposto isso, fica tão feio, cara. Não é querer dar lição de moral em sujeito homem grande, adulto, não, né? Mas fica tão pequeno, fica tão feio, né? Você é um cara que tem capacidade de promover diálogo. Eu já vi lá no Saudações Tricolor, no início, promovendo debate, conversando, dando a sua opinião. Né? E sua opinião pode ser pró tudo, Mário, pró Marcelo, Mano, pró o que você quiser. É um direito de escolha seu. E ninguém tem direito de cercear você. Agora, tem que ter alguns cuidados. Você, enquanto profissional do clube, né, é diferente a relação, é bem diferente a relação. Então, assim, eu não trato esse assunto como uma mera fofoquinha de Twitter, não. Eu trago esse assunto como uma exposição de algo que a gente já sabe que acontece por aí, uma exposição de um case, algo que aconteceu dentro aqui da gente, e que a gente precisa, a partir desse case exposto, começar a prestar atenção. Público prestar atenção. Pessoas que fazem saber que vocês podem ser descobertos. E ao ser descobertos, no mesmo tempo que você construi uma credibilidade, né? Não sei se era um objetivo seu trabalhar no Fluminense e lançou o canal. Tem muita gente que faz isso, com o objetivo de lá na frente ganhar alguma coisa no Fluminense. Mas ao mesmo tempo que isso alça, isso pode derrubar na mesma hora. Se é uma coisa que é cruel, é a internet. Porque ela expõe muito. Não passa impune. Às vezes, até a punição da internet é até maior do que a punição que a vida deveria dar. Tá? Muitas vezes é maior essa punição da exposição. Então, é uma hora da gente repensar, ver onde a gente está se informando, cruzar informações, não acreditar em tudo que se fala, até de quem você gosta, valide, busque, forme o seu senso. Seu senso não precisa ser o meu, não precisa ser o do Lúcio, não precisa ser o do Quintela, não precisa. Junta, pega um recorte de todas as informações. Isso aqui eu concordo com o Sérgio, isso aqui eu discordo dele. Isso aqui eu concordo com o Lúcio, por essa parte já não concordo mais com o Lúcio. Sabe? É muito melhor você ter uma independência, cara. Uma independência dentro do seu senso do que você começar a copiar e colar, fazer o Ctrl-C, o Ctrl-V do senso de outro, que você pode se queimar ali na frente, cara. Sabe? Eu acho que deixa muita coisa latente por aí. Acho que o Lúcio, com certeza lá na Full Press, agora que ele começou a pegar o assunto aqui, o assunto que ele domina assim absurdamente. Esse assunto ele vai debater mais lá com vocês disso, e ele tem um aspecto muito mais educacional do que eu, né? Eu não consigo chegar. Eu fico impressionado com as lives do Lúcio, como ele consegue fazer de forma no mesmo tom, calma. E a live vai, e ele vai no começo, no meio, enfim. É coisa de professor mesmo, né? Eu não tenho essa didática. Eu fico agoniado para tentar passar a informação, e às vezes eu me passo na minha agonia, porque tem coisas para mim que são tão claras e latentes, você fica, cara, não é possível, gente, vê, começam a ver, mas também eu mesmo tenho que me policiar disso, porque também as minhas verdades também não são absolutas, e não podem ser. Então, é sobre isso. Diga aí. Eu ali depois o Lindomar aqui, que botou um comentário legal. Mas... Não vou dizer que todos, evidentemente, mas tem muita gente, também, toda pessoa tem o seu tempo dela começar a ficar mais esperta, eu diria uma palavra comum, né? Mas em relação ao que você disse, a desenvolver os critérios. Isso hoje é fundamental. Desenvolver critério. Isso é que é importante. Porque qual é o lance? A gente está vivendo num momento de uns anos para cá, e isso se espraia, tá? Eu não estou me referindo a um campo da nossa vida em comum, em sociedade, não. Falando de futebol, falando de tudo. Da polarização. É um tempo de polarização. É um tempo em que as pessoas parecem que cultuam. Ou você está fechado comigo, ou tu é do grupo de meu inimigo.
E aí se inclui o que o Sérgio falou. Não é só o Sérgio, não. O Leandro volta e meia fala disso também, né? Recentemente ele falou algumas vezes, inclusive estava relacionado com a questão do canal dele, tá? O Leandro Quintela que eu estou falando, né? Dessa questão de você estar com a escuta e você com o teu coração adoçado para alguém que pensa diferente de você, mas que não é teu inimigo, a pessoa não quer destruir você. E que isso é muito diferente de você estar colocado numa situação sem perceber, de ser manipulado, de ser influenciado. Não é para a pessoa achar, eu sou imune, eu sou o dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, por exemplo. Eu tenho que estar, eu sou a pessoa do critério. O que é critério? A gente vai desenvolvendo, gente. Vocês não pensam em vocês. Quando eu ainda vou. Essa história que eu estou aqui é porque eu sou meio doido mesmo. Eu ainda vou olhar de novo para entender melhor. Vocês acham que tem certeza? Tem certeza. Você vai ampliar isso no seu canal. Eu vou olhar isso, porque não entendi direito a história, essa bagunça, entendeu? Eu vou olhar direito, com calma. Por quê? Porque eu gosto de ficar ali olhando assim, ó, para entender a parada. Eu não compro qualquer coisa que me chega porque me agrada. É do meu grupo. Veio de um tricolor, então é maravilhoso. Não. Eu olho, penso. Às vezes aquilo ali, eu fico olhando uma notícia, uma informação, falando, pô, mas será que é isso mesmo? Para não ficar naquela tentação de viver no mundo da minha bolha, onde é o meu ego que é agradado com aquilo que eu gosto e tal. Esse mundo não é o meu mundo. Por mais que eu tenha uma isenção em relação a algumas coisas que eu quero ter, a política no momento Fluminense, eu prefiro olhar e observar. Isso eu não tenho isenção nenhuma. Esse mundo, eu não quero esse mundo. Entendeu? Então, assim, para mim é muito claro que há como a gente conquistar um método para entender as coisas. Seja postagem de coisa de robô de Fluminense, seja em qualquer campo que você quiser. Você não comprar direto aquilo que eu volto a insistir. Engenharia de consentimento, fabricação de consenso. Hoje, o valor disso é imenso. Imenso. Você conquistar um público, uma opinião pública em consenso de algo. Tá? Isso aí tem um valor muito grande. Prestem muita atenção nisso. Eu falei de SAF, não que hoje a gente esteja falando disso, mas evidentemente que também vale. No momento que isso é colocado para discussão pública, o consenso, o consentimento em fazer, quando o Sérgio, o Leandro ou outros, que não são os únicos, falam sobre transparência e tal, estão falando do quê? Do consentimento. Claro, do consentimento daqueles que estão ligados a algum lugar, um clube, de que aquilo aconteça ou não daquele modo. Você consente como torcedor, por isso a transparência. Para você poder enxergar bem. Estou errado, Sérgio? Não é isso? Para você poder ver melhor e você saber como se posicionar em relação a isso. Exatamente. Porque o Fieres, como o colega colocou aqui, teve alguém que colocou, acho que foi o Mário, colocou o lance do Mário Júnior. Isso, toda opinião tem um viés. Nós somos seres, Mário, eu concordo contigo com essa parte, principalmente aqui, o ser humano é ser de afetividade. Ou seja, nós somos, o Sérgio falou do cachorro, né? Ele acertou. Se alguém vai me eu vejo essas lives, né? Eu vejo essas lives, cachorro subindo na impressora. Cachorro, criança, velho, você atacar aquilo que tem um grau de fragilidade maior, aquilo mexe comigo demais. Como outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo aqui é assim. Todo mundo, nós humanos, a gente é ser de afetividade, de racionalidade e de linguagem. Isso pode ser usado como arma e pode ser usado de uma maneira franca e aberta. E a gente tem que aprender sem marra, né? Vaidade. Não, mas eu já sou formado, eu sou engenheiro e tal. Todo mundo, gente, vocês pensam, tudo tem um pouco de propaganda embutido. Tudo que a gente olha tem um pouquinho, ou num grau menor, ou num grau maior. E hoje em dia, com inteligência artificial, nós somos mapeados em tudo, detalhes. Às vezes, a nossa família, estou falando uma coisa séria, não sabe detalhes de uma vida de uma pessoa que está há 5 anos sendo mapeada nas inclinações dela na internet, naquele sitezinho que ela foge 3 da manhã sozinha de madrugada, ninguém sabe e volta. O clique está lá anotado. Tá, tudo vai fazendo, vai formando um perfil. Aquilo ali é um prato cheio na hora de mandar uma mensagem dúbia, de mandar uma propaganda, ou se estiver dentro de uma bolha. Esse é o mundo atual da internet, que não tem volta. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Esse é o mundo real, não tem volta. O ser humano inventou isso porque nós somos assim. A gente vai inventando coisas, vai inventando roda, depois a roda é virtual, né? Vou dar, o Lidomar aqui escreveu aqui, parada interessante também. O que tem que ser visto acerca dos canais que falam do Flu
é muita masturbação em cima de news, inventadas para gerar viés, likes e inscrições. Deveriam, ao invés disso, investigar. Deveriam se investigar o crescimento do patrimônio desse sujeito, que está na presidência, paralelamente ao tempo em que está no comando do clube. Esse sujeito nunca me enganou. Tem muita gente que investiga, tá, Lidomar? Mas a gente tem que ter um certo cuidado, que a gente também não é policial, e tem certas coisas que a gente não pode acusar. Né? A gente tem que ter um certo cuidado. O microfone aqui traz para a gente uma responsabilidade um pouquinho maior, porque pode chegar uma cartinha para tua casa, você é obrigado a ir lá, depor, né? E as pessoas têm presunção de inocência. Assim, eu tenho muita coisa contra essa gestão, mas vocês vão ver de mim muita responsabilidade. Sou irônico, acho que a ironia é uma arma excelente para você atingir, né, o que você quer, né? Mas vocês vão ver muita responsabilidade em cima de acusações. Eu não sou um cara que vou abrir metralhadora para sair acusando uns ou outros, não. E ao longo da história, a maioria dos que vocês viram abrindo a metralhadora, acusando uns ou outros aí, em diversas áreas do conhecimento, no final, é os que tinham a fronteira mais vulnerável, né? Eles atacavam para a pedra não chegar nele, né? Então, eu prefiro ter responsabilidade do que a gente fala e vigilância, exigir transparência, né? Aí a gente consegue essas ferramentas que você falou aí, exigindo transparência, por exemplo, é uma forma da gente conseguir. Grande Basílio, bota Basílio, eu tenho que combinar nossa live, meu. Pô, agora que tá tudo certinho aqui, 2025 a gente faz a nossa live. Basílio entende tudo no mercado sul-americano, cara, tudo. Então, eu queria conversar com ele, porque esses jogadores que o Fluminense contratou, se ele acha bom, quem ele contrataria, quem ele traria, se teria melhor para opção, né? Diz que o Frex saiu caro, né? O Frex está muito caro, o preço do Frex, né? Tá caro. O do peruano lá, será que tá caro? Perguntar depois base, mas tá tudo muito caro, né? O dólar deu uma aumentada em tudo, o dinheiro das backs entrando, o dólar, o mercado tá meio supervalorizado, né? Me amarro em filosofia e publicidade. Também gosto, Mário. Gosto e digo mais, são áreas que se falam, tá? Muito. Na verdade, a área raiz da publicidade, a área raiz de quase todos os conhecimentos humanos, ela vai estar na filosofia. A publicidade ela vai gerar depois que você tem que gerar comunicação para você fazer venda de produtos e serviços, né? Mas você está lidando ali, os apelos que você dá, você está lidando com os apelos que o ser humano precisa, né? Ou que ele acha que ele precisa, ou que ele vai um dia precisar. Você cria, né, esses apelos, né? Inclusive, complementando o que você falou, eu tenho formação em filosofia e é por essa via que eu me interessei e que eu estudo isso que eu estou falando. Eu não sou sim. formado em comunicação, mas a filosofia da linguagem e tal, ela nos leva por aí, e os pares que eu tenho, são vários que eu converso, trato todo, da área tua, inclusive, cara, é completamente incomum a temática. Essa da propaganda e tal, tem um grupo de estudo que todos estudam o mesmo material, entendeu? Eles, inclusive, vão pegar pensadores da filosofia que ele está falando, que tratavam disso assim, era questão deles de pesquisa, entendeu? Você pegar os próprios grandes da publicidade, lá o Kotler, o Caramba 4, eles pegaram temas filosóficos e transformaram em formas mais fáceis de vender. Tipo, os 4Ps, eu não sei o que. Eles pegam anseios, né, e formam aquilo que o publicitário faz. Na verdade, ele é um facilitador ali da coisa. Então, são áreas que elas têm muito a ver. E a gente cresce o diálogo quando a gente entra nela. Eu, por exemplo, como publicitário, eu me interessei por antropologia pra caramba. Eu me vi numa hora que eu falei, cara, eu tenho que entender o hábito do consumo do cara. E para eu entender o hábito do consumo do cara, eu tenho que entender o ser humano. Se eu não entender o ser humano, eu não vou entender o hábito de consumo do cara. Né? Foi uma época que eu esbarrei muito com um pretensionismo que a publicidade tem ainda, né? De achar. Hoje está muito mais difícil isso, porque hoje o mapeamento está mais completo. Antes do mapeamento completo, você tinha os caras que diziam para onde ia o pensamento humano porque eles achavam, juntava ali com os apelos publicitários, eles achavam. Hoje está mais complicado isso. Hoje está muito mais validado o que eu busquei lá no passado, que é você buscar em outras áreas outras áreas que construem esse saber, né? Na filosofia, na antropologia, né? Para você entender esse ser humano
E a parte do consumo é um potencial, um quê desse ser humano, né? É a parte dos anseios, do que ele quer, do que ele projeta, do que ele, né, ele mira ser, ou que ele nunca vai ser, mas ele quer imaginar ser, né? É isso. Basílio R9, boa tarde, Sérgio. Ganha 5 carguinho no clube. Pedro Rangel tem a educação de uma cobra cascavel vestida de ovelha. Cara, ele sempre foi muito, muito educado, mas realmente, se agir isso não é uma educação voltada para o bem. Qual é, Roger Flores e Fábio Sormani? Fala que Fluminense, quero saber de Aristóteles, não. Vai lá então ver Roger Flores e Sormani, cara. Você tá livre para assistir o que você quiser. Você se imune com a informação que o seu psique achar que é interessante para você. Você gosta de Sormani, tá bom. Realmente, o cara que gosta de Sormani, acho que não deve gostar muito do nosso canal, não, Lúcio. Não. Sormani é foda, né, cara? Prefiro a história. Puta que pariu, eu vou te falar. Acho que o cara não tem muito a ver com a gente, não. Não. Vai ser, a GC foi o objetivo dele, conseguir um carguinho no clube a todo custo, nem que fosse para lamber o mar 24 horas por dia. Perfeito, professor. Quando você entra para algo, é só ver, depois chega a propaganda daquilo que você vê. Bem-vindo ao mundo da IA. Posso fazer um parênteses rápido para o Manchete? Lógico. Cara, veja só, não é novidade, mas é assustador. Outro dia, sozinho em casa, tudo desligado. A minha TV é uma Smart TV, que ela não fica ligada no Wi-Fi. Ela fica ligada a cabo. Eu quis. Eu boto cabo grandão e tal. E tem o Wi-Fi que eu uso com o smartphone. Tudo desligado. Eu falando determinada coisa e tal, né? Que eu falo sozinho, para lá e para cá, e fazer as minhas coisas em casa e tal. 1 hora e pouco depois e tal, liga a TV, propaganda do YouTube. Adivinha o que aparece? O que você está pensando? Exatamente. TV desligada e conectada em outra conexão que não é do smartphone e tal. Entendeu? Então, assim, não adianta ficar tentando, sabe, olhar, né? Não, nós estamos sendo regulados. É isso aí, na boa. Não é a coisa do paranoico. Paranoico se esconde, né? Não é se esconder. É jogar o jogo, né, cara? É jogar o jogo e como você se posta dentro desse jogo, né? Como você se posta dentro desse jogo, né? E tá muito no seu papel como emissor e no seu papel também como receptor, né? A gente tá falando muito disso daí, né? O papel do emissor, quando você cria coisas falsas, você vai criando coisas para validar você. Você já percebeu que o cara que cria uma coisa falsa, logo depois ele vai criar perfil falso para validar. O cara fica preso num mundo falso que ele não consegue mais sair, cara. Sim. É aterrorizante isso, cara. Deve ser uma coisa... Sabe, ele deve ter o prazer dele nesse mundo dele, mas depois quando desliga aquilo tudo... É a fabricação de uma realidade paralela, né? Que ele tenta encaixar. Completamente paralela. Né? É óbvio que vai atingir um ou outro, vai convencer um ou outro. Né? A gente está aqui com 50 pessoas. Se eu estivesse falando aqui de contratação, discutindo, a gente estaria com 70, 80. Ok. E o canal vai continuar, quando precisar de um tema desse, falar isso, porque aqui não sou tudo pela audiência, não. Gosto de ver os números crescer? Lógico que eu gosto, pô. A gente tá aqui, a gente quer ver o número crescer, quer que a informação chegue para mais gente, só que a gente não vai apelar pelo caminho mais fácil, não. O caminho que a gente escolheu é um caminho mais difícil. O Lúcio também é a mesma coisa. Pô, eu me miro no Quintela, que tem a mesma coisa, e demorou, mas tá lá com o canal chegando lá com 20 e poucas mil pessoas, mantendo a mesma linha, mantendo uma mesma linha, uma mesma coerência, né? Então, assim, é até um modo de olhar e falar, pô, tem caminho para chegar a mais gente. Não adianta chegar para mais gente para nada acrescentar. Para mim, para ser só mais... Ou engajar por ódio, ou engajar por afetos desagregadores, ou engajar por impacto sensacionalista. Tem gente que também vai. Você vai ficar refém. Muito. Vai ficar refém disso, entendeu? Muito. Tem uns até por aí que dizem que são ligados a nenhuma forma de poder, né? Como diria o Humberto Guess, que toda forma de poder é uma forma de lutar por nada, né? Exato, tem uns aí. Bonjour, meu amor. Grande, Tiagão. Sérgio e Lúcio, boa tarde. Galera, essa live é rapidinha, 5 horas agora, né? Estou até terminando aqui. A gente vai começar a última Flu das 5 do ano,
né? Amanhã a gente está no Réveillon, não iremos fazer, estaremos todos bebericando algo por aí, quem é de beber, comer de quem é de comer, rezar de quem é de rezar, né? Bater tambor de quem é de bater tambor, né? A gente vai, cada um no seu jeito desse rito, né? Que o ser humano convencionou de passagem do ano, né? Mas que é importante a gente ter ritos, né? É importante a gente ter símbolos, né? Então a gente vai fazer a última live. E essa live está convidada, ó, o Terrão que está aqui está convidado, está com link. Marcelo Terra para entrar. Todos os membros do Flu das 5, né? Da Cheflu, a gente está aqui no Vamos Tricolores. Essa live vai ser na Cheflu e no Vamos Tricolores. Todos os membros da Cheflu estão lá com o link no grupo. Só clicar no link e entrar, tá? Ou só tenta achar um lugarzinho legal, uma luzinha legal, né? E entra. E a galera, todo mundo que faz live lá, né? Inclusive, aqui, ó, do meu lado, o Lúcio Tamato, que é convidado. O Lúcio é um membro do canal, né? Vai estar lá, vai ser uma live mais descontraída, bater papo do que rolou no ano, risada, né? Para a gente comemorar essa passagem de ano, uma passagem muito boa. A Cheflu chegando a quase 4.000, né? A torcida em si teve um ano muito bom, um ano com dificuldades. O ano não é tão ruim, também para a gente é difícil, cai a contribuição aqui da torcida. Para quem não sabe, a Cheflu é uma torcida de 25 anos aqui na Bahia, com sede própria, a gente mantém uma sede, forma torcedores do Fluminense, e a gente se fortalece muito. Esses anos difíceis, os anos bons são ótimos, lota sede, tem que ir para baixo, porque a sede lota tanto que não dá mais na sede, a galera vai para o Rio, excursão, um monte de... Mas nos anos difíceis, eu já estou há 10 anos aqui, vivi alguns anos difíceis, a gente também abraça mais um aos outros, né? Um ou outros ali, a gente se abraça, a gente cria mais, né? Não é todo mundo que está, diminui o número de pessoas, mas as pessoas estão ali, se juntam mais, né? Então, graças a Deus, o Fluminense me trouxe grandes amigos. O Lúcio é um amigo que eu estou fazendo aqui através da internet. Se é um lado bom, né? A gente falou de várias coisas ruins, né? Mas um lado bom é esse, a proximidade que isso aqui dá, né? Estou aqui no Salvador, ele no Rio, a gente trocando ideia, falando, combinando. Um dia eu estou no canal dele, outro dia ele está no meu, né? Quando eu vejo um tema que tem a ver com ele, já penso nele. Ele, quando vê o tempo, pô, Sérgio, dá para fazer aqui, né? E a gente vai se entrosando nisso daí. Então, uma coisa bem rápida. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, não sei nem se você sabe, mas assim, eu achei uma coisa, fiquei muito feliz. Vocês sabem, o GE postou aí, eles fizeram uma pesquisa sobre a força das torcidas esse ano. Eu vi. A do Fluminense teve a melhor média de cantoria e apoio ao time durante toda a partida. Ficou na frente de todos os outros. E eles foram generosos com o Flamengo, hein? Senão, generosos. Eles atribuíram o ponto lá do cara que canta 1 minuto. Que é bem a característica deles. Né? Eles explodem 1 minuto. Eles foram bem generosos. Bem generosos. Mas realmente nossa torcida é diferente, cara. Nossa torcida é diferente. Né? Às vezes a gente fica dando alguns toques aqui para o jeito que a informação chega a você, para pensar, olhar, ver. Mas nossa torcida lá, arquibancada, é show. Né? A gente teve um ano difícil e a torcida do Fluminense foi fundamental. Se a gente está na primeira divisão, a gente tem que agradecer alguns nomes, né? Thiago Silva, o Fábio, mas acima de tudo a gente tem que agradecer ao torcedor tricolor. Sim. A média de público do Fluminense é absurda por lugar de tabela que o Fluminense teve. É absurda. Sim. Eu digo que proporcionalmente aos anos bons, esse ano a gente levou mais gente, mano. Sim. Porque não é fácil. Com a porrada que a gente está tomando, a torcida aí reerguer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente jogou nosso teto tão pro alto, Lúcio, que a gente tem cobrança, né, cara? Jogo de meio de semana, quando tomou 2 porradas. Não, meu irmão, cadê os 40 mil? Cadê esse... A gente jogou nossa régua pro alto. A gente jogou nossa régua pro alto. Que bom, que bom. Tomara que a gente jogue nossa régua pro alto e em outros aspectos também, né? Nas contratações, na vigilância do clube, nas transparências. Mas da torcida já é uma coisa positiva, né? A gente já vai... Com certeza. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu peço desculpa aqui, galera, que eu não estou conseguindo ler todo mundo, né? O Ivan eu gosto de ler, sempre tem as coisas interessantes aqui. Hoje eu vi uma reflexão interessante. Se o Fluminense está pagando uma pequena fortuna por esse zagueiro canhoto argentino, imagina quanto será
para desembolsar para contratar um atacante. O mercado tá esquisito, galera. O mercado tá esquisito. Não tá sendo só o Fluminense. Eu falei isso na contratação do Hércules, com muita gente falou, cara, foi cara demais. Eu falei, não tá sendo cara demais, vocês não estão entendendo, o mercado tá inflado. Primeiro, que metade das premiações que um clube hoje recebe são atreladas a dólar. Por exemplo, os torneios internacionais são atrelados a dólar. As verbas de TV, se não for de TV aberta, quando a TV é fechada, é a dólar, é atrelada a dólar. Ela é corrigida, mas ela é atrelada a dólar. O contrato inicial dela são em dólar, que os grupos são internacionais. Né? Aí você tem compra de jogadores internacionais, é dólar. Por mais que seja o peso, a moeda do cara, é dólar. Dólar está lá no alto. Junto com isso, você tem entrada de dinheiro nas bets, adiantamento da Liga Forte de Futebol. O mercado inflou, cara. O mercado está inflacionado. O que tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. A gente está com o mercado inflacionado, as compras vão sair muito caras. Vão sair muito caras. É uma realidade que a gente está vivendo nesse momento. Ao mesmo tempo, também, quando vender, também vai se vender muito caro. Né? Porque a Europa vai comprar aqui muito fácil. Né? A compra em dólar e euro vai valorizar. Mas complicado, cara. Tá bem complicado mesmo. Até pra gente avaliar tá difícil, cara. Grande Glaucio, saudações Moretti, abraço pro professor Lúcio. Como disse Nelson, o Flamengo tem mais torcida, o Fluminense tem mais gente. É fácil gostar de árvore na Amazônia, Glaucio. É muito fácil. Grande ator, Glaucio Gomes. Boa tarde, meus amigos tricolores. Vamos esquecer este ano que tem o verde da esperança, sempre alcança. Fluminense, sempre Fluminense. Nascemos para a glória, somos eternos. Antônio Nunes de Laguna. Valeu, Antônio. Eu acho que a gente não tem que esquecer, não, Antônio. A gente tem que lembrar para não repetir. Mas eu entendo que você fala isso. Vamos superar. Acho que a melhor palavra é superar do que esquecer. Vamos superar esse ano. Vamos fazer um ano melhor. Né? Vamos trazer esperança para a gente fazer um ano melhor. Vamos passar o sufoco que a gente passou. Né? Que a gente esteja muito atento. Vai ser um ano com muita coisa para ser discutida por aí. Vem muita coisa para a gente debater, né? Esse possível debate de SAF aí para o meio do ano, eleições, muita coisa, que a gente também tem um clube concentrado, com uma gestão forte aí no futebol, que consiga estar focada no futebol, o futebol vai precisar estar focado nele, né? Mas a gente vai continuar esse debate aí. O debate aqui, hoje, dos robôs acabaram, né? Vamos desligar os robôs. Fluborg. Quer? Fluborg. A Fluborg. Fluborg começou manipulando aqui a live, né? Tirando áudio, tirou imagem. Que doideira do caramba. Mas a gente conseguiu ajustar aqui. Você sabe que teve uma live que eu estava criticando o YouTube, que eu faço live de outros assuntos também, gente. Sim. Mas criticando na maior elegância, sabe? A live caiu, velho. A live caiu e as pessoas tentando me avisar pelo telefone. As pessoas logadas e falando, cara, derrubou a live, derrubaram a live. Quem? Ninguém sabe. É isso. A gente não sabe. Eu acho que tem algumas palavras mágicas que você pronuncia ou junta essas palavras com outras e ele se incomoda um pouquinho. Às vezes você não está nem falando dele, como no caso aqui, mas falando coisas que atrelam ele indiretamente, né? Mas é isso aí, né? Novos tempos. Galera, só um tempinho que vocês beberam uma aguinha rapidinho, 5 horas da tarde, Flu das 5, aqui na Vamos Tricolores e lá na Cheflu. Se liga, live descontraída, aí é para falar besteira mesmo. Falar besteira, rir do ano, rir do alívio que nós passamos. Lúcio vai estar com a gente pelo menos um pouquinho, não vai, Lúcio? Eu vou ficar o máximo que aguentar. Claro, show de bola. Show de bola. Ó, Terra que tá vendo aqui, se joga lá. Quem tá mais aqui que é do canal? O Machete Tricolor aqui também. Se joga. Galera que puder, que tiver pro link lá, se joga. Vamos fazer uma live descontraída, entrar uma galera, brincar, falar besteira, falar de Fluminense, descontrair. Depois de um ano tenso que a gente teve, né? Agora com invasões de robôs, mas tudo foi sanado. Temos paz na Terra, por enquanto, a todos os seres de boa vontade, Lúcio. Um abraço aí pra galera, Lúcio. Se despede da galera. Daqui a pouco a gente participa para falar. Valeu estar aqui com vocês mais uma vez, né? Uma grande alegria estar no canal do Serjão aí no Vamos Tricolores, que está crescendo de uma maneira muito bonita e vai crescer muito mais ainda, sem pressa, né? Mas com força, com vigor, com vício. Isso aí que é legal, entendeu?
Força, vigor. Tá ficando. Como diz, força, vigor. como diz o Vilela fala, como é que é um canal viril. Não foi nesse sentido que eu falei. Foi nesse sentido de força mesmo, entendeu? Não, mas é justo. Nesse sentido também não tá ruim, não. Olha lá, o Detalhone gostou. Muita virilidade. O Vilela que fala isso. Ganhamos a Libertadores e tal. O torcedor chega em casa viril. Tá? O dia que ele tirou, cara, eu ria demais. Cara. Só ele para arrumar. Tinha que fazer um dicionário do Vilela. O Vilelês. É isso, galera. Daqui a pouquinho, só beber uma aguinha, a gente já volta e vai estar com vocês aí no despedida do Fluminense 5 de 2025. Para terminar, vou deixar o mesmo videozinho, já que eu gastei para fazer, né? Pelo menos ele passa 2 vezes para vocês. Valeu, abraço!